A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Nesta palavra de Tiago, capítulo 1, verso 27, queremos dar as boas-vindas a você e à nossa reunião dessa igreja, cuja religião é essa. Nós temos trabalhado com a nossa igreja para que não seja só mais uma igreja no planeta, mas cumpra realmente a vontade de Deus o Pai. E a vontade de Deus o Pai é a paz na sua vida e na sua casa. Por isso é a igreja Casa de Paz, para declarar mais uma vez esta reunião, para declarar a paz na sua casa. Então a religião que o Pai aceita como pura é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Bem-vindos! Então, inscreva-se, compartilhe o link, deixe seu like, seu motivo de oração, pedido, agradecimento, o nome do seu aniversariante que está aí completando mais um aniversário nessa semana. É verdade, então aproveite, interaja aqui com a gente, tá bom? Direto ao assunto, vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos 35 e 36. Abra a Bíblia Sagrada, o livro santo, a palavra de Deus, Mateus 25, 35 e 36. Diz assim a palavra do Senhor: Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Senhor Deus e Pai, abençoe essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida do meu irmão e da minha irmã participante dessa reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. Título que escolhemos para esse texto: filhos de pais cuidam uns dos outros. Filhos de pais têm amor um pelo outro, amor incondicional. Filhos de pais sentem a dor do próximo, sentem a dor daqueles que estão gemendo, estão gritando, sentem aqueles que estão com fome. Os filhos de pais sentem também a mesma fome, mesmo estando com o estômago cheio. E aí eles não desperdiçam, eles não saem de casa sem levar alguma coisa para aqueles que estão com o estômago sem nada durante tantas horas do dia. E o Senhor Jesus nos ensina, ele dá uma palavra aqui muito séria, porque ele diz que quando nós fazemos por alguém que está com fome, nós estamos fazendo por ele. Nosso texto aqui é muito sério. Na continuação do texto, ele diz assim, quando ele termina essa parte do texto, os justos, o verso 37, então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, e com sede, e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Verso 40, ele responde: o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Olha que palavra maravilhosa, que palavra importante. Então eu sonho com uma igreja assim. A ideia que o Senhor tem colocado na minha vida sobre a igreja é exatamente essa. E eu anotei aqui algumas lições desse texto para a nossa vida em nossos dias. Querido irmão, querida irmã. Primeira lição que eu anotei em forma de pergunta: quantas pessoas no mundo passam fome e eu e você, nós devemos dar de comer? Então eu fui fazer uma pesquisa na internet, rapidinho, só para ter uma ideia,
e descobri mais de 15% da população do estado do Rio de Janeiro passa alguma dificuldade para comer. Anota bem, 15%, mais de 15%. O índice corresponde a cerca de 2.700.000 pessoas. E isso aumentou após a pandemia. Houve um aumento de 400% em relação aos dados de 2018. E esses dados são agora de junho de 2022. O número representa 8,1% da população de todo o Brasil, que não possui alimento em casa. Esses dados foram divulgados pela Ação Cidadania, uma pesquisa da Rede Brasileira de Pesquisa sobre segurança alimentar e nutricional. Dados coletados entre novembro de 2021 e abril agora de 2022. O estudo foi publicado em junho de 2022. Ainda de acordo com esse levantamento, 57% dos fluminenses, ou cerca de 10 milhões de pessoas, passam por algum tipo de dificuldade, de deficiência na alimentação. Então, alguns alimentam, mas não está completa a nutrição. E aqueles que não têm nada, nem uma alimentação com nutrição incompleta. Como é que a igreja vai continuar vivendo, ministrando diante dessa realidade? Se Jesus diz, quando você fizer alguém, a mim o fizeste. A religião pura e imaculada é cuidar daqueles que necessitam. Em Mateus 14, 26, Jesus responde, eles não precisam ir com fome, deem-lhes vocês algo para comer. Era uma multidão de milhares de pessoas e Jesus diz, olha, deem comida a eles. E alguém diz, mas Senhor, 200 dinheiros de pão não é suficiente para tanta gente. E Jesus dê de comer a eles. E foi nesse contexto que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou toda aquela multidão. Então, Jesus nos dá a ordem, mas ele também dá a solução para mim, para você e para a igreja. Por isso que eu acredito na igreja de Jesus. Não na igreja fechada nas 4 paredes, mas a igreja que vai para as ruas, a igreja que se compadece daqueles que precisam da misericórdia do Senhor. Dando a eles, quando a igreja dá àqueles que estão nas frentes, que estão nas calçadas, que estão nas ruas, elas estão dando para o próprio Jesus. Jesus diz isso. Mas isso no discurso é muito fácil, igreja. Falar é muito fácil sobre isso, e eu estou falando aqui. Mas vamos sair do discurso, da oratória ou da pregação para a prática. Eu convoco a minha igreja para que saiamos das 4 paredes, saiamos da pregação teórica para a prática desta verdade. Estamos aqui no centro da cidade. Quando saímos das nossas portas, nós já começamos a desviar de pessoas que estão deitadas nas calçadas. O que fazer? Eu não consigo ficar quieto diante disso. Por isso essa palavra está me incomodando e não é de agora. Segunda pergunta que anotamos esse texto para refletir, quantas pessoas no mundo vivem com sede? Aí você pode fazer a estatística. Dá para saber quanta gente no mundo com sede. E não é só sede física, de água física, sede na alma. Pior sede é a sede psicológica, a sede da alma. A sede nas áreas, em várias áreas da vida. A nossa satisfação, ela não é só no sentido físico. João 4,10, Jesus encontra uma mulher à beira de um poço, tirando água, e Jesus, ele sabe que aquela mulher está ali pegando água porque está com sede, ela vai levar para casa para beber a sua água,
mas Jesus vê muitos outros tipos de sede naquela mulher. E a mulher, agora, quando ela se encontra com Jesus e entende a mensagem de Jesus, ela nem se preocupa mais com a água que ela veio tirar ali, ela deixa o cântaro dela ali na beira do poço e corre à cidade para chamar os seus queridos, para chamar a sua família e toda a cidade que veio convidada por aquela mulher para que também recebesse a água de Jesus. O Senhor Jesus disse para aquela mulher: se você conhecesse o dom de Deus, está em João 4,10, e quem está lhe pedindo água, você teria pedido a ele, e ele te daria água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água do poço, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Jesus respondeu, verso 13: quem beber dessa água terá sede outra vez. A água física, a água material, a água do poço, a água do filtro. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Dando água para alguém, nós estamos dando água para o próprio Jesus. Disse o Senhor Jesus: quando você der para um dos meus pequeninos, você está dando para mim. Terceira pergunta que fizemos, ou a terceira reflexão que anotamos desse texto, é sobre os estrangeiros. E aí tem até uma palavra muito triste para essa, que é a rejeição aos estrangeiros. Em Efésios capítulo 2, verso 19, diz o apóstolo Paulo: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família, e membros da família de Deus, acolhendo estrangeiros, cuidando de estrangeiros, não rejeitando estrangeiros, não discriminando estrangeiros. Nós estamos acolhendo o próprio Jesus Cristo. Que palavra linda e maravilhosa. Quarta reflexão e mais uma pergunta: quem no mundo precisa de roupas? Parece que todo mundo está vestido, muito bem vestido, é verdade. Uns melhores, outros menos, mas todos estamos vestidos. Apocalipse 3,18 diz: dou-lhes este conselho: comprem de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir seus olhos e poder enxergar. Há uma nudez que não é só física, há uma nudez mental, emocional, há uma nudez moral. E as pessoas estão vestidas, mas estão se sentindo completamente nuas, envergonhadas. O Senhor dá à igreja, a mim e a você, a igreja, a responsabilidade de vestir essas vidas. E vestindo essas vidas, trazendo roupas para essas vidas. Sim, roupas físicas, às vezes precisa, mas também a roupa moral, a roupa mental, emocional e espiritual. Quinta pergunta: filhos de pais cuidam dos enfermos? Tiago 5,14 diz assim: entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor, e a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. A igreja tem em suas mãos o óleo, o azeite, o Espírito Santo para ungir. Tem em suas mãos os instrumentos da cura e do milagre. A oração da fé está nas mãos da igreja, está na boca da igreja, na minha, na sua. Então vamos cuidar dos enfermos, vamos visitar os enfermos. Cuidando deles, estamos cuidando do próprio Jesus. Sexta pergunta: filhos de pais visitam os presos? Salmo 102:19 diz: do seu santuário nas alturas o Senhor olhou, dos céus observou a terra,
para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. É verdade, o texto diz aí: estive preso e fostes ver-me. Visitando os presos, e nós podemos visitá-los fisicamente, sim, podemos. Mas se não puder visitar fisicamente, você pode visitá-los em oração todas as madrugadas. Faça um propósito de orar todo aquele dia, aquele horário que você puder marcar na sua agenda, orar pelos presidiários, orar pelas presidiárias. Você está fazendo para Jesus. Ele diz: quando fizer a um deles, a mim o fizeste. Eu quero orar com você nesse momento, dizendo sim ao apelo desta reunião, porque aqui é o sermão profético, é o juízo final. No momento do julgamento final, isso tudo vai ser contado. Se você ajudou, se você visitou, se você orou, se você deu pão, se você deu a água, se você deu uma roupa, e eu sei que você está dando, mas nós precisamos ampliar isso para atender uma ordem do nosso mestre e também para minimizar os gemidos daqueles que estão à nossa porta. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, queremos dizer sim ao apelo dessa reunião. Queremos ajudar a cuidar daqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor, à nossa frente, e às vezes até desviamos. Nós pedimos perdão ao Senhor, mas pedimos que o Senhor não nos deixe esquecer de, ao sair de casa, levar um pão. Ao alguém pedir alguma coisa, aquilo que nós pudermos fazer, nós buscarmos fazer. Não negar. Não podemos fazer tudo para todos, mas aquilo que pudermos, nós vamos fazer. Se não fizermos, nós vamos ficar devendo, vamos pecar, porque podemos fazer e não estamos fazendo. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir esse mandamento do Senhor, de cuidar daqueles que estão ao nosso redor, gemendo, necessitados. E assim estaremos agradando o próprio Senhor, o próprio Jesus Cristo. Pai, queremos também interceder por tantos enfermos. Nossa intercessão por eles entra nos hospitais, clínicas ou mesmo nos quartos, nas casas. Onde houver um enfermo, vai promovendo a sua cura, porque só o Senhor é quem cura. O Senhor é quem sara toda a enfermidade. Nós pedimos também portas de emprego abertas para os desempregados. Pedimos um renovo para a igreja, um avivamento do Espírito Santo para a tua igreja. Que haja um despertar espiritual aqui na cidade do Rio de Janeiro, aqui na rua, no centro da cidade, nos outros bairros, nas outras áreas da cidade, área norte, sul, oeste, em nome de Jesus. Avivamento espiritual, despertamento do Espírito Santo. Peço essas bênçãos a Deus o Pai, na virtude do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E todos digam amém, amém. Chegando ao final da nossa segunda reunião, nesse domingo do Senhor, estamos reunidos presencialmente também agora. No momento que entrou no ar esse vídeo, todos os domingos, 18 horas, temos a reunião online. No mesmo horário, a reunião presencial, Rua do Senado 324. Você é o nosso convidado especial. Não fique triste, porque daqui a 2 dias tem live com a missionária Eneida Pimentel Mendes. Você é o meu convidado especial, às terças-feiras, 19 horas. Não saia daí que tem uma bênção para você, uma bênção para o seu coração. A bênção está em Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E todos digam amém e amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.